há sempre grande dificuldade em se compreender as Escrituras. E há muitas interpretações e pensamentos enganosos e equivocados a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, a respeito das nossas obrigações para com Deus. Isto porque, quando nós nos achegamos aos livros da Bíblia ou das Escrituras, precisamos entender que ali está a mente de Deus. E quando Deus fala, é a palavra do Espírito de Deus. E se é uma palavra do Espírito de Deus, é uma palavra espiritual. Ela só pode ser interpretada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é que sabe exatamente o que quis dizer. E somente Ele pode nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Ninguém chegará por si mesmo a compreender as Escrituras. Isto é uma realidade. Jesus disse que o Espírito Santo, o Espírito que Ele nos dá, é o que nos guia a toda a verdade. A própria Bíblia, o próprio Senhor, Ele explica, e há nas Escrituras uma explicação para cada termo. Muitas coisas de Gênesis são explicadas no Evangelho. Algumas coisas de Apocalipse estão explicadas em Gênesis. Muitas profecias a respeito de Jesus estão nos Salmos. Portanto, a revelação, ela está nas Escrituras. E precisamos do Espírito Santo, pois o Espírito é a luz, Deus é luz, é Ele que nos dá entendimento. Por exemplo, terra. Você sabe que se entendermos o significado espiritual de terra nas Escrituras, na maioria dos lugares, dependendo do contexto, terra se refere ao homem. Terra se refere ao nosso coração. O significado espiritual de terra é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa alma. Nós somos como terra. No livro de Isaías, temos a palavra ouve, ó terra, ouve, ó céu. Quando fala ouve, ó terra, se refere a nós, humanos, homens. O céu se refere ao mundo espiritual. Portanto, somente nós, aqui na terra, podemos entender Deus, amá-lo e adorá-lo, porque nós fomos criados com os elementos capazes de receber o Espírito de Deus e contatá-lo. O nosso Espírito. Mas vejamos onde está o significado espiritual de terra como o nosso coração. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 23, está escrito assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vejamos. Mas o que foi semeado em boa terra? Há aqui uma classificação, e Jesus separa o nosso coração em 4 tipos de terrenos. Veja bem que o primeiro coração é o que foi semeado junto ao caminho. O próprio versículo 19 diz que o coração é a terra. Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que foi semeado junto ao caminho. Então o coração é o caminho. O que significa dizer que coração é o caminho? É onde passa todo tipo de pensamento. E o coração nosso pode ficar endurecido por receber todo tipo de pensamento. E como os pensamentos, no sentido espiritual, são como pessoas que nos pisam
nos endurece o coração. Então, o primeiro coração, a primeira terra, é como o pé do caminho, ou o caminho. O segundo coração, a segunda terra, é o que foi semeado em pedregais. Então, é um coração duro também. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Veja que este coração endurecido, ele ouve a palavra. O do pé do caminho nem ouve, porque assim que ele ouve, o inimigo vem e tira. Mas este agora, ele ouve, a palavra cai e começa a enraizar, mas não se aprofunda. Nós precisamos ser crentes aprofundados nas coisas de Deus, enraizados em Cristo, como está escrito em Colossenses. Enraizados, para que ninguém arranque-nos do Senhor. Portanto, o significado de coração é terra, e terra é coração. O terceiro tipo é que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa até cresce, mas não produz fruto, por causa dos cuidados da vida e das riquezas. Nosso coração não deve se ocupar com os cuidados da vida e das riquezas. As coisas que possuímos devem nos servir, não nós servirmos a elas. Não podemos trabalhar para elas, mas elas devem trabalhar para nós e para servir os outros. Assim devemos lidar com as coisas aqui da terra. O nosso coração deve estar em Cristo e buscar compreender coisas espirituais. Esta é a boa terra e é o quarto coração. Então Jesus, na parábola do semeador, dividiu o nosso coração como terreno. Ele tem 4 tipos de terreno. O quarto tipo é a boa terra. E ele diz no versículo 23, o que foi semeado em boa terra, que ouve a palavra e compreende. Esse dá fruto e produz 100, produz a 60 e outro 30. Veja que ouvir e compreender é que é a questão. Você ouve e compreende. Mas note que entre ouvir e compreender, há algo que tem que acontecer. Você tem que gostar, amar a palavra, amar o Senhor, desejar continuar ouvindo o Senhor, pensar na palavra, meditar nela, fazer comparações, é como estudar. Você tem que chegar a uma conclusão e quando você compreende, você conclui a respeito de Deus, do Espírito Santo e da palavra de Jesus, que Ele é a verdade, é Ele quem está correto, não eu. Não meu argumento nem a minha palavra, mas a palavra do Senhor, a palavra do reino. Logo, veja que em toda a Escritura, em alguns lugares, dependendo do contexto, terra significa coração humano. A mente, a nossa mente, que você seja uma boa terra. Não uma terra cheia de pedras. Não um caminho duro, por onde passam todos os tipos de pensamentos. Não uma terra espinhosa. Diante de Deus, cuidar de riqueza, preocupar com as coisas do mundo, são espinhos. Quantos estão espinhados, perdidos e emaranhados nesses pensamentos enganosos da vaidade da riqueza do mundo? Que Deus, na sua infinita misericórdia, conceda que a sua boa semente, sua boa palavra, a palavra do reino, encontre nosso coração como uma terra, isto é, boa, que ouve e que compreende. Portanto, jamais devemos pregar usando a nossa inteligência. Jamais devemos pregar ou ir a determinado lugar segundo o nosso conceito. Devemos ouvir o Espírito, se temos comunhão com Ele. Devemos buscar de Deus,
perguntar a Deus e Deus vai nos dirigir, porque nós ouvimos e nós compreendemos. Assim, nós vamos produzir fruto para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Este é o significado espiritual de terra. É o coração humano. Leia Mateus 13, a parábola do semeador. E você perceberá que tudo depende da palavra que caiu na sua mente. Então você verá que não é fácil lidar com a nossa mente e com a palavra de Deus dentro dela. Bendito seja Jesus, o bom semeador. Bendito seja você, que ouve a boa palavra, que tem a boa semente. Ela cresça em você e seu coração seja uma boa terra. Bendito seja o Senhor. Amém.